I was privileged with my wife Carol, Eu fui privilegiado com minha esposa Carol. and her name was Carol Joy, O nome dela era Carol Joy. to go with her and my firstborn baby son, little Stephen, De ter ir com ela e meu primeiro filho, nosso bebezinho Steven, to a very unreached people called the Sawi, para um povo que não era alcançado, chamado Sawi, in the swamps in the southern part of a huge island. na região pantanosa de uma ilha muito grande, An island called New Guinea. uma ilha chamada Nova Guiné. Now, when I say a huge island, I mean really big. Quando eu digo uma enorme ilha, realmente foi muito grande, é muito grande. 2,500 kilometers long. Is that big? Uma ilha de 2.500 quilômetros de comprimento, isso é grande. And 750 kilometers wide at the widest. E na parte mais larga, 700 quilômetros. And it is the home of 1,000 tribes, E ali é a casa de mais de 1.000 tribos, speaking 1,000 different languages. falando mais de 1.000 diferentes idiomas. That means almost 1 out of every 7 languages spoken on earth is spoken in New Guinea. Quer dizer então que pelo menos de cada 7 idiomas falados no mundo, um é falado na Nova Guiné. And where is New Guinea? E onde que está a Nova Guiné? It is north of Australia, Está ao norte da Austrália, but south of the equator. mas ao sul do Equador, In fact, da linha do Equador. aren't we about 6 degrees south of the equator right here? Nós aqui mesmo estamos mais ou menos 6 graus abaixo da linha do Equador, certo? They say yes? Tá certo? Yes. Okay, approximately. Aproximadamente. The Sawi tribe lives 6 degrees south of the equator in the southern part of New Guinea. Essa tribo Sawi também está a aproximadamente 6 graus da linha do Equador, ali no sul da Nova Guiné. New Guinea is easy to find on a map, A Nova Guiné é bem fácil de encontrar no mapa, not only because it is so big, não só por ser tão grande, but because of its shape. mas também pelo seu formato. It is shaped like a dragon, Tem o formato de um dragão, a dinosaur. um dinossauro. The head of the dinosaur is at the western end with open jaws. A cabeça do dinossauro está na parte Western end. na parte ocidental com a sua mandíbula, a sua boca bem aberta. Then there's a narrow neck, Depois tem o pescoço mais fino a huge hulking body, e um corpo bem largo tapering to a tail several hundred kilometers long. e encerrando com uma cauda de vários quilômetros de comprimento On the western edge of the Pacific. na parte ocidental do Pacífico. And the Sawi lived in about 1,200 square kilometers of dense jungle. A tribo Sawi vive espalhada aproximadamente em 1.200 quilômetros quadrados de da selva bem fechada. And the jungle was their supermarket. Então, basicamente, a selva era seu supermercado. They knew how to survive in it. E eles sabiam como sobreviver ali dentro. You and I would do well to survive 4 days. Eu acho que eu e você conseguiríamos sobreviver 4 dias. They survived there for thousands of years. E eles sobreviveram lá durante centenas e milhares de anos. And because they'd never heard of judges, jails, policemen, or law courts, E porque eles nunca ouviram falar de juízes, policiais, prisão e cortes, they were a law unto themselves. eles estavam baixo suas próprias leis. So they had no fear of judges, police, Então, prison. eles não tinham medo desses juízes, policiais, prisões, It was just the law of the spear and the arrow, mas somente a lei da lança e da flecha. the stone club, E também o machado de pedra. and the dagger made of sharpened bone. E também um punhal feito de osso afiado. And they also were cannibals. Eles também eram canibais, They ate human flesh comiam carne humana and cut off heads
E também cortavam cabeças and saved human skulls as trophies. e guardavam essas cabeças, os esqueletos da cabeça, como troféus. And God was telling me, that's the tribe I want you to go to. E aí era onde Deus falava para mim: essa é a tribo que eu quero que você vá. I said, Lord, we don't know if they'll welcome us to dinner or Aí eu falei: Senhor, eu não sei se eles vão dar boas-vindas a gente ao jantar ou to be dinner. ser o jantar. But the Lord was speaking to me so reassuringly about them. Mas o Senhor estava falando tão forte para mim sobre eles. And He was saying, I have a ministry match made in heaven waiting for you. Aí ele falou: eu tenho um ministério perfeito, feito nos céus para você. God had given me a marriage made in heaven to Carol Joy. Deus tinha dado para mim um casamento feito nos céus com a Carol Joy. Now He was offering a ministry match made in heaven. E agora ele estava me oferecendo esse ministério também feito nos céus. You're saying, I know they're cannibals, I know they're heathens, don't worry about things like that. E ele falava: eu sei que eles são canibais, eu sei que eles são caçadores de cabeça, mas não se preocupe com isso. I've taken care of everything, they'll welcome you. Eu já cuidei de tudo, eles vão te dar boas-vindas. I said, Lord, I believe you. E eu falei: Senhor, eu creio em ti. I'm willing to go. Eu estou disposto a ir, But my wife, Carol Joy, is a pastor's daughter from Cincinnati, Ohio. mas a minha esposa, Carol Joy, ela é filha de um pastor de Cincinnati, Ohio. She's been on a camping trip or two, Ela já esteve em 1 ou 2 acampamentos somente. but never encountered anything like what that would be. Mas ela nunca passou por nada do que vamos estar enfrentando lá. We have our little baby son, little Stephen, E nós temos nosso pequeno bebê Steven, less than 1 year old. com menos de 1 ano de idade. There was another opportunity to work up in the mountains Tinha uma outra oportunidade que era para trabalhar acima nas montanhas, where there was no malaria, aonde não tinha malária, no dengue fever, nada da dengue também, a febre da dengue, and almost no other diseases. e quase não tinha muitas outras doenças ali. But down in the swamps, Mas entre as tribos do pântano, lots of mosquitoes were carrying malaria and dengue fever around. muitos mosquitos estavam levando a malária e a febre da dengue. So I said, Lord, if you want us to go to the Sawi, E eu falei: Senhor, se o Senhor quer que então nós estejamos indo à tribo Sawi, please communicate assurance to my wife, Carol, por favor, então, comunique isso e essa segurança também à minha esposa Carol, that it is your will, que your call, que é a sua vontade e o seu chamado. not just me, your husband, wanting to go on a wild adventure and dragging her and the baby along. Não só o esposo dela querendo ir numa louca aventura, arrastando ela e o bebê junto. And God did exactly that. E Deus fez exatamente isso. Carol said, Don, ever since I heard the name of that tribe, Sawi, E ela falou a Carol para mim: Don, desde que eu vi o nome dessa tribo Sawi, I can't get the name out of my mind. eu não consigo tirar esse nome da minha cabeça. I'm curious to know about the people, even to meet them. Eu estou tão curiosa de saber mais sobre esse povo, até conhecê-los. Do you think God might be wanting us to go to them? Você acha que Deus quer que a gente esteja indo a eles? I said, yes, I do, if you agree. E aí eu falei: eu creio que sim, se você concordar. She said, I do. E ela falou: eu concordo. So, we said to our colleagues in a mission called World Team, Então nós falamos para os nossos colegas da nossa missão chamada World Team, Equipe Mundial. everyone please say World Team in English. Por favor, todos digam então em inglês: World Team. Now please say worldteam.org. E agora digam worldteam.org. Look us up on the web. E agora vocês podem nos ver na internet. Yes. It's the second oldest interdenominational church planting faith mission. It's still in existence. É a segunda organização missionária mais velha, interdenominacional, sem fins lucrativos, que ainda existe. Forming teams of young men and women with varied gifts. Formando equipes de jovens, homens e mulheres com dons diferentes, Complementary skills. com também conhecimentos diferentes manuais,
to cross new frontiers in other nations. para atravessar novas fronteiras em outras nações. So they said, all right, we'll send you to the Sawi. E essa organização falou, tá bom, vamos te enviar então a tribo Sawi. I went down with Carol and Stephen, E aí então nós fomos, Carol e Steven, left them in a safe place, e aí eu os deixei depois em um lugar seguro and borrowed a dugout canoe and went in among the Sawi. e emprestei uma canoa feita à mão e remei até a tribo Sawi. We'd flown over the area to see where their villages were located, Nós já tínhamos voado na região para ver aonde estava localizada a sua tribo. and I saw one place where the river was straight enough E eu vi um lugar onde o rio era reto o suficiente, for a long enough distance por um período longo o suficiente, uma distância suficiente, that a missionary pilot with a float plane would be able to land on the river safely que o missionário piloto poderia aterrissar ali nesse rio com segurança uma aeronave to bring us supplies and mail. para trazer para nós o suplemento e correspondência And have enough space to take off again and clear the treetops at the end of that straight stretch. e também depois para decolar esse piloto tivesse espaço suficiente naquele rio para completar essa decolagem antes da chegada das árvores. And there was a village at the end of that straight stretch of river, E tinha ali o vilarejo naquela ponta daquela parte reta do rio, right in the center of the tribe. bem no meio da tribo. I sensed God was saying, that's where you must build your house. Eu senti que era ali que Deus falava, é nesse espaço que você vai construir a sua casa. It took me 10 hours to get there Demorou 10 horas remando para chegar lá, with several paddlers from another tribe. com alguns outros que me ajudaram remando de outra tribo. We arrived as the sun was setting. Nós chegamos no pôr do sol. No, actually, we arrived at midday, Perdão, na verdade chegamos ao meio-dia and I found that village was abandoned. e quando eu cheguei lá eu vi que aquele vilarejo já estava abandonado. No people lived there. Não tinha ninguém mais morando ali. But from the airplane, we'd seen there was a brand new village just 2 miles north of that abandoned village. Mesmo assim, nós vimos do avião que tinha um vilarejo de 2 quilômetros mais à frente daquele vilarejo que tinha sido abandonado. So I gave one of the paddlers some gifts and said, go up this river and give these gifts and tell them there's a Tuan here. E aí eu dei para um dos outros nativos que estavam ali remando comigo alguns presentes e falei para ele, vai lá naquela tribo, dê esses presentes para eles e fala que está chegando, que chegou um Tuan. And I was hoping they would know that the word Tuan would mean a European type of person. E eu esperava que eles saberiam que Tuan era a palavra utilizada para uma pessoa tipo europeia. Because that's what all the other tribes called us, light-skinned people. Porque era isso que todas as outras tribos nos chamavam, das pessoas de pele clara. Well, it turned out they had been hearing the word Tuan also. E aparentemente essa tribo já tinha ouvido falar sobre os Tuans. And thank God all the reports they'd been hearing about Tuans were positive. E graças a Deus, todas as histórias que eles já tinham ouvido falar sobre os Tuans eram positivas. The report said wherever Tuans go, they bring medicine. O que eles tinham ouvido falar é que por onde esses Tuans andassem, eles traziam medicamentos And give it free to sick people. e entregam gratuitamente para os doentes. They bring steel tools like sharp steel axes. E eles também trazem ferramentas de aço, como machado de aço. They'd been living for thousands of years with only stone axes. Eles já tinham vivido durante anos somente com machados de pedra. And even the dullest steel axe is a technological improvement over the sharpest stone axe. E mesmo o machado de aço mais cego que tiver, ainda é um avanço tecnológico com a pedra mais afiada que eles tiverem. And Tuans were also noted to be purveyors of something everybody craved, salt.
E também eles ficaram sabendo que os Tuans também sempre carregavam algo que era muito precioso para eles, o sal. They live at sea level in the tropics. Eles viviam no nível do mar, nos trópicos. They work hard to survive. Era difícil sobrevivência. They perspire. Eles transpiravam muito. They have no provision of salt to make up what they lose. E eles não têm nenhuma provisão de sal para repor aquilo que eles perdem tanto. So the craving for salt was very strong Então eles tinham necessidade de sal muito forte. because all the reports they were hearing about Tuans were so positive. E por causa de tudo que eles tinham ouvido falar dos Tuans ser tão positivo, They'd already begun saying eles já começaram a dizer to other tribes that lived a little closer to civilization, às outras tribos que moravam um pouquinho mais próximas à civilização: are there any spare Tuans around? tem algum Tuan aí sobrando? We think we'd like to welcome one, A gente gostaria de dar boas-vindas a um entre nós. only to have the other tribes say nastily, Mas a resposta que eles tinham das outras tribos era malvada. a Tuan live among you, Sawi? Tuan morar entre vocês, Sauís? Who do you think you are? Quem que vocês pensam que vocês são? Tuans are a scarce commodity. Tuans são uma comodidade escassa. Not enough for every tribe to have one, Não tem suficiente Tuan para cada tribo. let alone every village. Pior ainda para cada vilarejo. And they're choosy about where they live and who they live among. Eles fazem muita questão de escolher com quem que eles vão morar. And you Sawi, you're the worst of all the tribes. You know that, don't you? E vocês, Sauí, vocês sabem que vocês são das piores das tribos. And they said, if there is a Tuan who thinks he wants to live among you, E eles falam, se tiver algum Tuan que considerarem morar entre vocês, we'll discourage him nós vamos desanimá-lo, by giving him all our anti-Sawi propaganda. falando tudo que a gente sabe de vocês, nossa propaganda anti-Sauí. He'll change his mind and live among us, not among you. E ele vai mudar de ideia e vai morar entre a gente, não entre vocês. Hearing these insulting comments from other tribes, E ouvindo todos esses insultos, esses comentários de outras tribos, Sawi people were saying wistfully, e triste os Sauís admitiam, perhaps they're right. talvez eles realmente estão corretos. I guess we can't claim to be anyone special. Acho que a gente realmente não pode se declarar nada especial. And the other tribes will discourage any Tuan who wants to come to us. E as outras tribos vão desanimar os Tuans que pensarem em vir morar entre a gente. So we'll probably be left without one. Então nós realmente acho que vamos ficar sem nenhum Tuan. But they also said, Mas eles também disseram, just in case someday, somewhere, mas se por acaso algum dia, em algum lugar, there's a Tuan who finds out we live here, algum Tuan descobrir que nós Sauís moramos aqui decides he wants to come and live among us, e decide morar entre a gente, if he does not allow the anti-Sawi propaganda of our enemies to turn him away from us, e ele decidir que não vai deixar se desestimular pela propaganda anti-Sauí para não morar entre nós, when we find out that Tuan has chosen us, quando nós descobrirmos que esse Tuan nos escolheu, we will let him know in no uncertain terms we choose him. nós vamos deixar bem claro que também nós o escolhemos. He'll be our Tuan. Ele será nosso Tuan We'll be his e tribe. nós seremos sua tribo. Well, guess which sort of a bloke you're looking at here? Então veja que sortudo que vocês estão olhando aqui. I'm a Tuan. Eu sou o Tuan. My wife Carol Joy Anyonya, a female Tuan. E a minha esposa Carol, ela seria para eles Nhonha, que seria a mulher Tuan. And he even had a little baby Tuan, little Stephen. E nós até tínhamos um pequenininho Tuan, o bebê Steven. So I used gestures to indicate I wanted their help to build a house. E aí, com mímicas, eu utilizei para explicar para eles que eu queria a ajuda deles para construir a nossa pequena casa. They understood my gesturing, E eles entenderam os meus gestos and they began shouting for joy. e eles começaram a gritar de alegria. It was as if I had scored a goal in a World Cup soccer game. Como se eu tivesse então feito um gol na Copa Mundial. I was Pelé to the Sawi, Para os Sauís eu era como Pelé aos brasileiros. or Joaquin Cruz.
Joaquin Cruz, o Joaquim Cruz, who won a gold medal in the Olympics years ago, Brazilian. que ganhou uma medalha nas Olimpíadas alguns anos atrás. So I handed out some tools, Então eu entreguei bastante ferramentas and they got busy like bees in a hive. e eles ficaram muito ocupados como abelha na sua negocinho de abelha. Cutting poles, bringing them in, Cortando madeiras, toras e trazendo-as. cutting long lengths of rattan in the forest. Cortando também... Yes, long vines. cortando também longas rattans, que seriam os cipós no meio da selva. The kind of vines that Tarzan is supposed to have swung on. Aqueles tipos de cipós que dizem que Tarzan se dependurou deles. And they divided them up into narrow parts E aí eles dividiam isso, deixavam bem estreitinhos, to tie the poles together, para amarrar então aquelas toras juntas, because I had steel nails only for the foundation. porque eu só tinha pregos de aço para a fundação da casa. Everything else in the walls and the roof Tudo o restante, as paredes e o teto, would be tied with rattan. tinham que ser atados com esses cipós rattan. The roof would not be tile. O teto não era de telha, It would be thatched leaves woven together. era de folhagem de palmeiras. And actually, thatch is cooler than tiles. E na verdade essas folhagens são mais fresquinhas do que as telhas. Except that bugs begin feeding on it. Mas infelizmente os bichinhos acabam se alimentando, fazendo sua moradia também entre as folhagens. So after about 18 months, you have to replace it or move. Então basicamente a cada 1 ano e meio você tem que fazer a troca de tudo ou sair daquela casa. No glass in the windows, Não tínhamos vidros nas janelas, just plastic fly screen. simplesmente uma tela de plástico para afastar as moscas. It took us a few days to complete the house. E em alguns poucos dias nós já tínhamos construído a casa. I thank them for their help. E eu agradecia aquele povo ali pela ajuda deles, Still using body language. continuando ainda usando linguagem corporal. I said, I'm going now to fetch my family. Eu falei para eles, eu estou indo buscar minha família. I'll return with them in 3 days to reside among you in this little house you've so kindly helped me build. E eu vou voltar em 3 dias para estar morando aqui nessa casinha que vocês me ajudaram a construir. They nodded, they seemed to understand. E eles assinalaram, parecendo que estavam entendendo. It was 3 days later that Carol and little Stephen and I made a 10-hour journey Então, in três- a dugout canoe. 3 dias após, eu, Carol e o bebê Steven estávamos então fazendo essa viagem de 10 horas nessa canoa feito à mão. We rounded the last bend of a river E nós chegamos naquela última curva do rio and saw the sun was setting, e nós vimos já que era pôr do sol. silhouetted against the setting sun. ah, Silhouetted against the setting sun. como silhuetas contra aquele pôr do sol, ou em frente àquele pôr do sol. I saw not just a few dozen Sawi men that helped me build the house, Eu não vi aquela meia dúzia de homens sauís, somente aqueles homens sauís que tinham me ajudado a construir a casa. but 400 Mas eu vi 400 men, women, and children. homens, mulheres e crianças. Got a little closer and I saw all the men had war paint on. Chegando mais próximo, vi que todos esses homens estavam com aquelas pinturas no rosto de guerra. They're all holding on to their weapons. E eles estavam todos segurando as suas armas. I thought to myself, what's the meaning of the weapons and this war paint? E aí eu comecei a pensar, o que significa todas essas armas e pintura de guerra? Does this mean we are indeed invited not to dinner but to be dinner? E eu pensei, será que isso daí então é um convite não para o jantar, mas para ser o jantar? No point in thinking of retreating. Já nem dá mais em pensar em fugir. By then we're already within range of the weapons. Porque ali naquele ponto já estávamos ao alcance de todas aquelas armas. There was nothing to do but let the canoes slide up on the mud at their feet. Então não tinha nada que podíamos fazer além de deixar a canoa
entrar na beira do mar, na beira do rio, que era cheio de barro. I said nothing to Carol about the war paint and the weapons. Não falei nada para Carol sobre aquelas pinturas de guerra e aquelas armas. I know she was thinking they always look that way. Eu tenho certeza que naquela hora ela pensava, eles sempre têm essa aparência. Better to let her think that. E eu vi que depois ela confirmou que ela pensou isso. So I stood up and lifted little Stephen. Então eu saí primeiro da canoa, peguei o nosso bebê Steven no colo Balanced him on my arm, steadied Carol as she got to her feet. e segurava ele em um braço e ajudei a Carol também sair da canoa. We walked up out of the canoe. E nós saímos da canoa 3 paddlers in the front stepped off onto the shore to make way for us. e 2 desses remadores também saíram do lado para ajudar a gente subir. We climbed up right into the midst of that armed host. E subimos bem ao meio desses que estavam nos recebendo todos armados. They closed in all around us so tightly we could not move. Eles fecharam ao nosso redor tão pertinho, tão fechado que basicamente a gente nem conseguia se mexer. And their eyes were gleaming with excitement, E os olhos deles estavam brilhando com tanta empolgação. but they were silent. Mas eles estavam totalmente silenciosos. Earlier, I'd learned their greeting. Já naqueles outros dias anteriores eu tinha aprendido a saudação deles. Konakari. Konahari. Nobody was saying Konakari. Mas ninguém estava falando Konahari. Was that an ominous sign? Será que isso daí era um sinal de todo o grupo? Turned out they were waiting for a signal. Realmente eles estavam esperando um sinal. Someone shouted the signal. E alguém deu o grito desse sinal. Asa! Ei, son! At that signal, they all began leaping in the air, E após esse sinal eles começaram a pular bem alto no ar, shouting as loud as they could, gritando o mais alto que eles podiam pounding on their drums, e batendo em seus tambores and dancing around us, e começaram a dançar ao nosso redor, edging us further and further away from the canoe and the river, nos afastando cada vez mais do rio e da canoa, closer and closer to the front steps of the little house. e cada vez mais próximo aos degraus daquela casinha. I thought, how's Carol taking this? E aí eu fiquei imaginando como que a Carol tá vendo tudo isso. I looked at her, she was smiling at the E eu people. olhei pra ela tava sorrindo pro povo. And what about little Stephen? E aí eu fiquei imaginando, e o bebê Steven? He used to cry if the wind caused a door to slam anywhere nearby. Ele já chorava se o vento fizesse com que a porta fechasse com força? Maybe he'd be jumping out of his skin Eu acho que ele ia estar apavorado na hora. because of the thunder of the drums and the shouting of these wild-eyed men. Por causa da gritaria, como trovões e toda aquela barulheira desses homens. Instead, he was nearly jumping out of my arms, E eu olhei pra ele, ele tava quase saindo dos meus braços, reaching to try to grab white cockatoo feathers, tentando sair dos meus braços para pegar as penas da ave cockadoo. golden bird of paradise plumes, São penas de aves do paraíso dourada, dog fang necklaces, querendo pegar também os dentes de cachorro feito em colares. and pig tusk bracelets on the wrists of the dancers. E também aqueles dentes de porcos como bracelete daqueles dançarinos. He'd never had so many interesting things within reach of his little arms. Ele nunca teve tanta coisa interessante tão perto do alcance de suas mãozinhas. And he was smiling too. E ele também estava sorrindo. And so was I. I sensed the peace of God. E eu também estava sorrindo porque eu sentia a paz de Deus. I said to Carol, E eu disse para Carol, you realize we're being baptized again. e falei para ela, você percebe que nós estamos sendo batizados novamente? Not with water this time, Mas não é com água dessa vez. but with sorry humanity and all its Mas- strangeness. Com toda essa humanidade sauí e tudo estranho sobre ela. It was as that we were at the eye of a human cyclone. É como se estivéssemos bem no olho de um ciclone, mas um ciclone humano. And in the eye of a cyclone, there's peace. E dentro de um ciclone há paz, há silêncio. Well, we reached the front steps of the little house I'd finished building 3 days before. E aí chegamos bem aos degraus daquela casinha que tínhamos construído 3 dias antes. They all stopped dancing and
beating their drums, E aí eles pararam de dançar e bater em seus tambores. motioned to us to climb the steps, E sinalizaram pra gente então subir as escadas, os degraus. and we went inside. E entramos. When I closed the door behind us, E assim que eu fechei a porta atrás de mim, they began pounding on the drums again, eles começaram a batucar em seus tambores novamente, dancing around that house. dançando ao redor daquela casa. They danced around the house all night long. Eles dançaram ao redor da casa a noite inteira. And all the next day, E o dia inteiro seguinte. and all the second night, E a noite inteira seguinte também. all the second day, and all the third night. E o segundo dia inteiro e a terceira noite inteira. By then, we were persuaded we were welcome. Até então, quando chegou esse ponto, nós fomos persuadidos. Eles estão dando boas-vindas. Now, when you hear of Aboriginal people like the Sawi, Então, when you hear of Aboriginal people like the Sawi, quando você ouve sobre esse povo aborígene como os Sauís, the first missionary or group of missionaries that tried to approach them, os primeiros missionários ou grupo de missionários que tentam se aproximar deles, invariably, if you check, if you do some checking, ele varia os casos, mas se você verificar, you will find out that the reason they killed these two missionaries, você vai ver que o motivo que eles mataram 2 missionários or antes, this one missionary, as the case may be, Ok. as this one missionary, as the case, or this one missionary, Tem um missionário que eu estou pensando especificamente. is not because that missionary or missionaries did something stupid Não foi porque esses missionários fizeram algo tão estúpido, or threatening or offensive. ou ofensivo, ou ameaçador. It's because someone else went in ahead of them Mas é porque alguém foi à frente antes desses missionários and abused the people, e tinha abusado daquele povo, stirring up a hornet's nest of resentment and anger. como tivesse mexido nas abelhas ou marimbondos, deixando eles bravos. So that when the missionary comes, Então, quando chega um missionário entre esse povo, he is punished for crimes the earlier traveler inflicted. ele é punido por crimes que o outro viajante tinha cometido contra esse povo e afligiu contra aquele povo. Take, for example, the 5 men who were killed by the Auca tribe in Ecuador in 1956. Pense sobre aqueles 5 missionários americanos que foram assassinados pela tribo Auca no Equador em 1950. We found out later there had been about 1 century of mutual hostility between the Auca people Nós descobrimos mais tarde que tinha mais ou menos um século de relacionamento hostil entre os povos Auca who were stealing land from the Aucas. e um outro povo que estava tomando as terras do povo Auca, Threatening them, shooting at them. ameaçando, atirando nessas pessoas. So it's almost a foregone conclusion Então é basicamente com conclusão nisso that the first missionary who tried to build a bridge of friendship over that chasm of hostility que o primeiro missionário que tenta atravessar essa brecha hostil might have to lay down his life in the process. talvez tenha que entregar a sua vida e perder sua vida no processo. And I had asked a political government officer, E eu já tinha perguntado a um oficial político daquele governo, to the best of your knowledge, does anyone who resembles you or me no melhor do seu conhecimento, alguém semelhante a você ou a mim ever gone in among the Sawi and killed someone, burned the village, stole something? entrou entre a tribo Sauí, roubou algo ou atacou a esse povo? And he said, I'm sure that has not happened. E ele falou, eu tenho certeza que ninguém ainda entrou entre esse povo. I said, thank you, God. E eu falei, graças a Deus, obrigado, Senhor. So I didn't have to pay for someone else's crimes committed earlier. Então, por isso, eu não precisei pagar pelos crimes de outras pessoas cometidos antes da minha chegada. Despite the thunder of the drums, Carol and I and Stephen slept that first night. E apesar de todo aquele batuque dos tambores naquela noite, Carol e eu dormimos completamente. And in the morning, I said to Carol, E pela manhã eu falei para Carol,
I have to start learning the language. Eu preciso começar o aprendizado do idioma. I was here before. I learned just a few words of like the greeting and poles and thatch. Eu estava aqui antes, nesses 3 dias, e aprendi a saudação, mas também palavras como tora e teto de palha. But now I need to learn a lot more words, important words. Mas agora eu preciso aprender muito mais palavras importantes. So while the drums were still thundering around the house, Mas enquanto eles continuavam batucando em seus tambores ao redor da nossa casa, I went down by the river, eu fui lá perto do rio, where it was a little quieter. aonde era um pouquinho mais silencioso, 30 or 40 people followed me there. e umas 30, 40 pessoas me acompanharam até esse ponto. And so I began pointing at things, E aí eu comecei a apontar as coisas, hoping they would understand. esperando que eles viessem entender I wanted them to give me a Sawi word for whatever I pointed at. que eu queria que eles me dessem a palavra Sawi para aquilo que eu estivesse apontando. No matter what I pointed at, Mas não importava aquilo que eu apontava, they kept giving me the same word. eles sempre me davam a mesma palavra. I pointed at a man. Eu apontei a um homem They said, Ridig. e eles falaram Dirik. I pointed at a woman. Então aí eu apontei a uma mulher They said, Ridig. e eles disseram Dirik. Pointed at a dog. Aí eu apontei a um cachorro, House, tree, canoe, paddle, river. a casa, canoa, remo, rio. No matter what I pointed at, they kept saying, Ridig, 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 Ridig. E não importava que eu apontasse, eles continuavam dizendo Dirik, 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 Dirik. By then I was saying, Lord, have you led me to halfway around the world A esse ponto eu já comecei a dizer, Senhor, será que o Senhor me trouxe metade do mundo to serve you in the midst of a tribe that has only one word in Para- its language? te servir entre uma tribo que só tem um idioma, uma palavra no seu idioma? Then suddenly I realized what Ridig meant. Mas aí eu percebi o que significava Dirik. Finger. Dedo. It is not their body language to point with a finger. Não é correto, educado apontar entre eles com o dedo. I found out they point with their lips. Eu descobri que eles apontavam com seus lábios. In our culture, you know what that's asking for? Você sabe em nossa cultura o que é isso que você estiver pedindo, né? This was just the beginning of our cross-cultural communication experience among the Sawi people. E esse foi apenas o início de uma comunicação transcultural entre o povo Sawi. At that moment, they were probably muttering, Eu acho que nesse ponto eles começaram a cochichar entre eles. "This tuan is so dense. Esse tuan é muito denso. Are all the other tuans out in the world as dense as he is? Será que os outros tuans são tão bobos quanto esse? Or did we get the dumbest tuan that was left over, Ou a gente conseguiu o mais burro entre eles, que era o que estava sobrando? pointing with my lips instead of with a finger? E aí eu aprendi a apontar com os meus lábios em vez de apontar com os dedos. I accumulated more and more Sawi words, Eu comecei então a acumular cada vez mais palavras Sawi began to analyze the grammar. e comecei a analisar a gramática. And I thank God he was giving me linguistic ability. E eu agradeci a Deus que Ele tinha me dado habilidade linguística. I felt like a linguistic Columbus, Eu me senti como um linguístico Colombo, sailing an uncharted linguistic sea. navegando em um mar não ainda demarcado, mas linguístico. With a view to learning the language and proclaiming God and Jesus and salvation to the entire tribe. E a aprender o idioma eu comecei a proclamar sobre a salvação em Jesus Cristo à tribo inteira. There's a verse in the Old Testament Há um versículo no Antigo Testamento, that says, God gave us the goodwill of him who dwells in the bush. Deus nos deu aquela boa vontade daquela pessoa que mora entre os arbustos ou a selva. We were enjoying a goodwill welcome from the E Sawi. nós estávamos desfrutando dessa boa vontade da tribo Sawi. And over time, I began to proclaim God to them, the creator of the heavens and the earth. E aí, com o tempo, comecei a proclamar a Deus, Criador dos céus e da terra. How God created mankind in his image. E como Deus criou ao homem à sua imagem. How the sin problem destroyed God's fellowship with
his prized creation, mankind. E como também o problema do pecado destruiu o relacionamento com a sua criação favorita. And so they listened attentively, E eles prestavam atenção. told them about Jesus healing sick people, E eu contei para eles sobre Jesus curando pessoas doentes, even raising dead people. inclusive ter ressuscitado pessoas dos mortos. But there was another story that got their attention more than stories of miracles. Mas teve uma história que chamou muito mais a atenção deles do que as histórias sobre os milagres. There was a story of Judas, one of Jesus' friends, betraying him with a kiss to be led away and slain. E teve uma história sobre Judas, um dos amigos de Jesus, que o traiu com um beijo bem na hora para ser entregue à sua morte. When I described how following Judas's friendly kiss, Jesus was led away by his enemies to be slain, Quando eu contei para ele que assim que Judas entregou Jesus com aquele beijo, as autoridades que o levaram para ele ser sacrificado, one of them exclaimed, um deles gritou: "That man Judas is the sort of man we call a Tade Duan, a master of treachery." um dos homens declarou: esse homem Judas é o tipo de homem que nós chamamos a Tareruan, o nosso mestre de traição. They said, "Tell us more about Judas, Don." E aí eles falaram para mim: Don, conta mais sobre Judas. That was not the response I was expecting. E essa não era o tipo de resposta que eu estava esperando. I prayed, saying, "Help, Lord, help. I need a gift of wisdom here." E eu falei: Senhor, me ajude, eu preciso do dom de sabedoria aqui. You all know what the Bible says. E vocês sabem o que a Bíblia diz. If any man lack wisdom, Se algum homem lhe falta sabedoria, let him take a further course in seminary. que ele vá se inscrever e entrar no seminário teológico. Is that a quote or a misquote? Tá certo? Well, we know that God often does lead the asker to take a course in an excellent school. Bom, nós sabemos que sim, Deus às vezes nos leva a nos inscrever num seminário teológico, But in my situation, no school could help. mas na minha situação não tinha nenhum seminário ali que pudesse me ajudar. It had to be wisdom from God, if any wisdom at all. Tinha que ser sabedoria de Deus para poder alcançar isso. So I was believing on God, saying, "Help me understand whatever it is I need to know." E eu comecei a pedir a Deus: me ajuda a entender o que eu preciso saber. To help them see it is Jesus, not Judas. Me ajude a mostrar para eles que eles precisam alcançar é Jesus, não Judas. As I was awaiting God's answer, E conforme eu estava esperando a resposta de Deus, fighting broke out. uma luta, uma guerra começou. Because in addition to the tribe that had lived at that abandoned village, Porque além daquela tribo que antes morava naquele vilarejo abandonado, 2 other tribes had come and built new villages. 2 tribos mudaram para se aproximar e construir 2 vilarejos ali ao lado. We were so glad. Nós ficamos muito felizes. That meant we had 800 neighbors Isso queria dizer então que nós tínhamos 800 vizinhos. for my wife to treat with medicine. Para minha esposa tratá-los com medicamentos. She had trained as a registered nurse. Ela era uma enfermeira. That means I've got 5 minutes. Isso significa que eu tenho mais 5 minutos. And so I kept urging them to make peace. Então eu comecei a implorar a eles para eles alcançarem a paz. And they kept saying, "You don't realize what you're asking." E eles falaram: você não tem noção do que você está pedindo. Apparently, making peace is this easy, simple thing for Tuans like you. Aparentemente fazer a paz entre vocês tuãs é uma coisa muito simples, But not for people like us. mas não para as pessoas como nós. And I realized by then they honored treachery as a virtue. E eu tinha percebido que como eles honravam traição como uma virtude, Took pride in being subtle perpetrators of acts of treachery. e se orgulhavam em ser aqueles que traíam de uma forma muito sutil, On trusting people. levando a pessoa a confiar neles. And so that was why Judas was to them a hero.
Por isso que era Judas para eles um herói. In fact, they said, we never thought of using a kiss as a means of consummating our betrayal of a victim. E eles falaram: nossa, como a gente nunca pensou em usar um beijo para consumar a nossa traição. Judas has done us one better. Judas está um passo à frente da gente. At that point, I came to the conclusion that we were seeking to serve God in the midst of a culture that was totally lacking in any mechanism for making peace. E aí foi onde eu pensei, assim, Deus tinha nos levado a servir entre uma cultura que não tinha nenhum mecanismo de poder alcançar a paz. Just when I came to that decision, E quando eu cheguei a essa decisão, I found out I was wrong. eu descobri que eu estava errado. They did have a way to make peace. Eles tinham uma forma de alcançar a paz. It was not easy at all, Não era fácil, but it was possible. mas era possível. A father in one of two warring Sawi villages, O pai de uma das tribos em guerra, in order to bring a long-standing war to an end, para poder trazer uma longa guerra ao seu final, had to bring a child, a little baby boy, about the same age as our own firstborn son, Stephen, teria que trazer um bebê, um menino, aproximadamente da mesma idade que o nosso bebê Stephen, and give his child as a peace child e tinha que entregar o seu filho como uma criança da paz, To um a totem da paz, to a father in the enemy village. para entregar a seu filho para um pai do vilarejo inimigo. That meant whoever brought the man and woman who brought that child into the world Isso significava para todos que aquele homem e mulher que trouxeram aquela criança ao mundo might never see their baby son again except from a distance, talvez nunca chegassem a ver mais o seu filho, além de uma certa distância. he would remain alive in the other village E contanto que ele estivesse vivo no outro vilarejo, as a seal of peace, ele seria como um selo da paz, because no one in either village porque ninguém mais de ambas as vilas would be so cruel seria cruel o suficiente as to invalidate a sacrifice as great as that by renewing hostility again later. em romper ou desonrar um sacrifício tão grande como aquele ao se tornar hostil novamente com aquele povo. Usually the father who gave a son as a peace child was a father blessed with several children. Normalmente, o pai que dava o seu filho como o totem da paz, a criança da paz, era um pai que tinha sido abençoado com muitos filhos. But that morning a new thing happened. Mas naquela manhã, uma coisa nova aconteceu. A father named Caio, Um pai chamado Caiô, moved with appreciation for the blessings we were bringing to all the people in the villages, tocado por todas as bênçãos que nós tínhamos trazido aos vilarejos, was strongly motivated not to allow the violence of his people to drive the Tuan and the Nyonya away. foi fortemente motivado para fazer algo para que a Nhonha e o Tuan não fossem afastados daquele vilarejo. So he picked up an only son. Então ele pegou o seu único filho. In spite of the wailing and protest of his wife, who loved the baby so dearly and waited years for that baby, Apesar dos gritos de protesto e choros da sua esposa, que havia esperado anos para ter aquele único filho, he ran with his baby in his arms right to the center of the enemy village. ele pegou e correu com aquele seu bebê em seus braços bem ao meio do vilarejo do inimigo. His wife was wailing in protest, E a sua esposa gritava e chorava em protesto. but he gave their only son away Mas ele entregou o único filho deles to an enemy father para um pai do vilarejo inimigo. who was deeply moved to be selected as the adopted father of a peace child. E aquele pai adotivo foi fortemente tocado em ser honrado ao receber aquela criança da paz And the preserver of peace. e ser o que estaria o reservador, o conservador da paz. Everybody stopped hating the other people. E todos pararam de odiar uns aos outros. They all began to dance and celebrate peace. Eles todos começaram a dançar e celebrar a paz.
And I said, what is this? E aí eu falei, o que é isso? A father giving his son to his enemies for the purpose of reconciliation? O pai entregando o seu filho com o propósito de reconciliação? An only son at that? Neste caso, seu único filho? Why is there something familiar about this? Por que será que tem algo familiar sobre essa história? Then with a gasp I said, oh my God, oh my God. E com tanta surpresa e alegria, eu falei, meu Deus, meu Deus. I am looking at your answer to my prayer for a gift of wisdom. Eu estou vendo agora a minha resposta à oração pelo aquele pedido de dom de sabedoria. You foresaw the deep, dire communication problem I would encounter here. E o Senhor viu aquela dificuldade profunda que eu estava enfrentando na comunicação. And you prepared the way ahead of me Mas o Senhor preparou o caminho na minha frente by instilling this amazing custom in Sawi culture. em colocar este costume tão especial dentro da cultura Sawi. I called it a cultural compass. E isso eu denominei como uma bússola cultural. So I began proclaiming Jesus as the ultimate, God as the ultimate Father. Então aí eu comecei a proclamar Deus como o maior Pai And Jesus as the ultimate peace child. e Jesus como o maior totem da paz, criança da paz, Given to mankind to reconcile mankind and mankind to God. entregue à humanidade para a reconciliação entre os homens e os homens entre Deus. Thus establishing the greatest possible peace. E então podendo estabelecer a maior paz existente. They listened with increasing interest E eles começaram a ouvir com muito interesse. and said, if Jesus was a peace child, how could Judas betray him? E aí eles começaram a falar, mas se Jesus era a criança da paz, o totem da paz, foi Judas que o traiu? And suddenly I realized Judas's ratings were slipping. E aí eles viram nesse momento, eu vi naquele momento a popularidade de Judas cair bastante. As the betrayer of a peace child, he was now the worst villain a Sawi could imagine. Porque o momento que eles entenderam que Judas traiu uma criança da paz, um totem da paz, mesmo adulto, ele se tornou o pior traidor na existência da face da terra. Attention shifted from Judas to Jesus. E aí a atenção saiu completamente de Judas e se voltou a Jesus. And thus the breakthrough of the gospel began. E aí então começou a romper as barreiras, o evangelho o evangelho começou a romper as barreiras. I would love to give you narratives of what happened next. Eu amaria compartilhar mais narrativas sobre o que aconteceu após isso. But if you're interested to know more, Se você estiver interessado em saber mais detalhes, I guess you'll have to read a book called Otot Peace Child. você vai ter que ler o meu livro, A Criança da Paz, o Totem da Paz. And following that, I went on to write other books that illustrate the same feature of our God's providence for mankind. E aí eu escrevi, após esse livro, outros livros também mostrando a providência do Senhor em colocar essas pontes culturais para serem utilizadas no Evangelho dentro de povos diferentes. So study to be an effective crosser of a new frontier into a different culture. Então, ao estudar para ser esses que atravessam as fronteiras em novas culturas, Trust God to make it a ministry match made in heaven, waiting for confie you. você também em Deus para que Ele entregue para você um ministério feito nos céus para você fazer aqui na terra. And then ask God to lead you across a new frontier somewhere in the world. E peça você também para que Deus venha te levar a uma nova fronteira em algum outro lugar do mundo. Either with World Vision Pode ser através da divisão mundial, or Mission Horizontes ou a missão Horizontes, or the unreached indigenous peoples led by Sergio right here. ou até mesmo você ir servir entre os povos não alcançados e a missão Juvep liderada pelo Sérgio aqui. Seek and you will find. Você pode buscar e você vai encontrar. Knock and it will be open to you. Bata e abrir-se-vos-á. Ask and it will be given.
Peça e será vos dado. Thank you. God bless you. Muito obrigado, Deus abençoe.